Então atente aí para a palavra do Senhor, Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo 3, assim diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos ler juntos, irmãos, agora, do verso 3 ao verso 6. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Vamos orar. Deus eterno, Deus soberano, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, nós nesse momento te suplicamos, vem sobre nós com misericórdia, ilumina, Senhor Deus, a nossa mente para entendermos a Tua palavra, a Tua revelação. Abre o nosso coração para que sejamos alimentados por Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O pastor batista reformado chamado Charles Haddon Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, ele certa vez disse: eu creio na doutrina da eleição, pois tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. O texto que lemos está tratando sobre essa doutrina, a doutrina da eleição. Essa doutrina da eleição que reflete a marca da bênção salvífica de Deus para com seu povo. O apóstolo Paulo, preso em Roma, quando escreveu a carta aos Efésios, escreve essa carta com um profundo objetivo de apresentar para os seus leitores a formação da igreja, o caráter da igreja e os deveres da igreja, não somente dentro dela, na relação entre os irmãos, mas também fora dela, na relação com o mundo. Os estudiosos irmãos, comentando a carta de Paulo aos Efésios, eles dividem essa carta em duas partes: a parte teológica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e a parte prática, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6.
Nós estamos, portanto, dentro dessa parte teológica, ou parte doutrinária, onde o apóstolo Paulo ele apresenta os fundamentos teológicos, doutrinários, da igreja formada pelo Senhor. O tema principal dessa carta é a igreja de Deus, seu caráter, sua natureza, sua dinâmica, sua unidade, seu serviço. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está apresentando aqui a teologia da igreja, a verdade doutrinária acerca da igreja. Após ele falar a sua saudação, após dar a sua saudação no versículo 1 e no versículo 2, identificando a igreja como crentes santos e fiéis, a partir do versículo 3 até o versículo 14, o apóstolo Paulo ele apresenta a formação dessa igreja através das bênçãos espirituais derramadas pelo Pai a essa igreja. E ele começa então dizendo: bendito o Deus, ou bendito Deus, versículo 3, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele então apresenta a verdade de que a igreja ela é abençoada por Deus, o bendito. São 6 aspectos aqui apresentados ainda nesse contexto. Ele é bendito, o Senhor, ele é bom. Segundo, ele é abençoador, Deus também é o abençoador. Terceiro, é apresentado aqui os bem-aventurados, os crentes, porque diz o texto que nos tem abençoado. Quarto, as bênçãos são apresentadas, diz o texto, toda sorte de bênçãos, ou seja, todas as coisas espirituais. Quinto, a localização da bênção, diz o texto, nas regiões celestiais, ou seja, na eternidade, na glória, nos lugares celestiais. E sexto, o agente da bênção, que é Jesus Cristo, porque o texto no versículo 3 termina em Cristo, em Cristo. Então o Pai tem abençoado o seu povo, formado e abençoado o seu povo através da pessoa de Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo ele apresenta a obra do Pai em eleger o seu povo, que vai do versículo 4 até o versículo 6. Depois ele apresenta a obra de Jesus Cristo em redimir o seu povo, que vai do versículo 7 até o versículo de número 11. E depois, por fim, ele apresenta a obra do Espírito aplicando essa redenção no seu povo, ou selando essa redenção do seu povo, que vai aí do versículo 12 até o versículo de número 14. Então nós temos aqui, irmãos, nessa perícope, ou naquilo que nós chamamos de unidade literária, o Deus triuno, o Pai sendo apresentado, o Filho sendo apresentado e o Espírito Santo sendo apresentado. O Pai elegendo o seu povo, o Filho redimindo o seu povo com seu sangue no Calvário, e o Espírito Santo selando o seu povo com a sua presença na vida do seu povo, e selando a obra do Filho no coração do seu povo. Nós temos, portanto, a imagem pelo apóstolo Paulo, aqui apresentada nessa parte, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, apresentando, portanto, o plano salvífico de salvar o seu povo. Eu gostaria, portanto, nessa noite, de atentar especificamente para a primeira parte dessa perícope, tendo em vista a quantidade de verdades teológicas que são apresentadas, e verdades doutrinárias que são apresentadas nessa primeira parte, tratando da eleição do Pai na eternidade, formando assim a sua igreja, que foi o texto que nós lemos juntos, que vai aí do versículo 3 até o versículo de número 6. O apóstolo Paulo está apresentando esse caráter eterno, o Deus que na eternidade elegeu o seu povo, escolheu o seu povo. Estes versículos revelam essa parte passada do plano eterno de Deus na formação da igreja.
Há um autor chamado John MacArthur Jr., um pastor também batista, ele afirmou, comentando o texto, que nos apresentado o corpo de Jesus Cristo, e esse corpo sendo elegido, sendo escolhido pelo próprio Deus Pai na eternidade. John MacArthur, ele ainda diz que é apresentado aqui nesse esboço o plano mestre de Deus para a salvação, e esse plano que começa com a eleição, porque veja o que diz o texto no versículo 4, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para o louvor da glória de sua graça, no versículo 6. Então nós estamos aqui diante de um texto que trata desse primeiro passo, dessa primeira ação de Deus elegendo o seu povo. E essa, irmãos, é uma linguagem bíblica, a eleição. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos também 3 diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. 2 Timóteo 2,10 diz: tudo suporto por causa dos eleitos. Então, essa linguagem de identificar o povo de Deus, a igreja de Deus, como eleitos do Senhor, é uma linguagem bíblica. Paulo, portanto, está com seu olho aqui na ação do Pai, na eternidade, em eleger o seu povo. Essa eleição é apresentada, uma eleição incondicional. Eu gostaria, portanto, de tratar sobre a doutrina da eleição, essa eleição que é incondicional, que não depende da condição do homem, mas está fundamentada unicamente no Senhor. Primeira verdade, meus irmãos, aqui é a doutrina da eleição. A eleição incondicional, ela é incondicional, primeiro, porque Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo. Veja o que diz o texto, versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo, portanto, está afirmando que a eleição do Senhor, o fato de Deus escolher o seu povo, aconteceu antes do tempo, antes da história, antes do povo nascer, antes do povo existir. Paulo, portanto, está apresentando que a eleição, o fato de Deus escolher, esse fato, essa realidade, essa ação, essa atitude, aconteceu antes do nosso nascimento, aconteceu antes da fundação do mundo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. E que bênção é essa? Que bênção espiritual é essa? Ele então começa: ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É uma escolha divina, é uma escolha primária, é uma ação e uma iniciativa primeiramente de Deus em salvar o seu povo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo diz, porque Ele escolheu vocês desde o princípio para a salvação. Jesus também, irmãos, afirma algo semelhante em João 6:44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Cristo se o Pai não o levar, se o Pai não o escolher, se o Pai não o eleger. A doutrina da eleição incondicional apresenta, portanto, essa verdade, que Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo, antes mesmo de nós nascermos. É isso que diz a palavra de Deus. E glória, irmãos, seja dadas a Deus por isso, porque isso mostra a verdade de que Ele deu o primeiro passo para a salvação do seu povo. O apóstolo Paulo fala isso, não que nós amamos a Deus primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro. E quando a gente olha para a história da redenção, a história de Deus com o seu povo, foi sempre assim: Deus escolhendo o seu povo, Deus indo até o seu povo, Deus amando primeiramente o seu povo, Deus indo falar com o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança com Adão e Eva, e foi Deus que estabeleceu essa aliança.
Quando Adão e Eva desobedeceram e quiseram fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus, não foi Adão e Eva que se arrependeram e foram falar com o Senhor arrependidos, pelo contrário, foi Deus que foi até Adão e perguntou para Adão: onde estás? É Deus indo primeiro, é Deus amando primeiro. Quando a gente olha para a história de Israel, nós percebemos, irmãos, que a nação de Israel é uma nação dura, difícil, idólatra, muitas vezes em desobediência ao Senhor. Mas Deus, irmãos, levantava os seus profetas para ir até o povo, dizendo para o povo: vocês precisam abandonar a idolatria, precisam abandonar os falsos deuses, o pecado, e se voltar para Deus. É Deus mais uma vez tomando a iniciativa. Quando a gente olha, querido, para o Novo Testamento, o Evangelho, veja Cristo. Não fomos nós, não foi a humanidade que clamou para que o Pai enviasse um Filho que pudesse redimir o seu povo, redimir eles dos seus pecados. Pelo contrário, foi Deus que amou primeiro, e diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não mudou de vida para Deus nos amar, a gente não virou presbiteriano para Deus nos amar, a gente não mudou o nosso modo de viver, na nossa conduta. Não, nós éramos pecadores e mesmo assim Deus veio até nós, o Deus encarnado, e morreu pelos nossos pecados. A doutrina da eleição, portanto, apresenta essa iniciativa do Deus soberano em eleger o seu povo, em escolher o seu povo, em redimir o seu povo, em salvar o seu povo. E eu digo para você nessa noite: você está aqui não simplesmente porque você resolveu estar, não simplesmente porque você decidiu com a sua família vir para cá, mas você está aqui primeiramente por causa da soberania de Deus, da providência de Deus que te trouxe você aqui para estar aqui ouvindo essa palavra. É Deus, irmãos. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É uma realidade bíblica, é uma verdade bíblica, é uma realidade que traz glória, não para nós, mas para Deus. Segunda verdade: a eleição, ela é incondicional, pois Deus escolheu seus eleitos com o propósito de serem santos e fiéis. Santos e fiéis. Porque o texto continua: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Veja, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele não nos escolheu, diz Paulo, porque fomos santos e irrepreensíveis. Não, diz Paulo, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição não está fundamentada na presciência de Deus. Deus viu que você seria santo, seria uma pessoa boa, seria uma pessoa honesta, irrepreensível, e disse: eu vou escolher esse camarada, eu vou escolher essa mulher. Não, é o contrário. Ele não nos escolheu por causa de nossa santidade, nossas escolhas, nossa conduta, não. Pelo contrário, Ele nos escolheu para isso, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. A santidade e a fidelidade, nas palavras aqui, irrepreensíveis, elas refletem um resultado da eleição, e não o contrário. O plano eterno e pré-ordenado de Cristo, de presente, de formar a igreja, de abençoar a igreja e de apresentar uma igreja gloriosa. Efésios 5:27 fala sobre isso. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas ela deve ser santa e irrepreensível. Fomos escolhidos, portanto, eleitos por Deus para vivermos em santidade.
para vivermos de acordo com a sua santa vontade. A palavra aqui, irmãos, santos, é aquela palavra que já foi explicada domingo passado, que significa separado do mundo. Deus nos escolheu para andarmos não de acordo com o mundo, mas andarmos em novidade de vida, andarmos de acordo com o seu Espírito Santo. Ou seja, andarmos de acordo com a sua santa vontade, não mais de acordo com o mundanismo, não mais de acordo com o pecado, não mais de acordo com as nossas paixões carnais, não mais de acordo com o diabo, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito de Deus. E diz o texto, irrepreensíveis perante Ele. Essa palavra irrepreensível não quer dizer que você vai falhar, não vai ser perfeito, mas que você vai estar buscando diante do Senhor, buscando diante dEle uma conduta coerente com a palavra dEle, uma conduta certa de acordo com a verdade dEle, uma conduta que vai manifestar fidelidade a Ele. Fidelidade no trabalho, fidelidade na casa, fidelidade na condução do lar, fidelidade no dia a dia, fidelidade nas decisões. É uma conduta irrepreensível de fidelidade ao Senhor. Então nós fomos escolhidos para vivermos assim. Ela é uma eleição incondicional, porque não está condicionada à nossa santidade, não está condicionada à nossa conduta. Pelo contrário, ela é incondicional porque ela nos leva para isso, ela nos chama para isso. E aqui é um ponto muito importante, porque infelizmente alguns criticam a doutrina da eleição, dizendo, se Deus escolheu, então o crente pode viver de qualquer jeito. Se Deus escolheu, então o crente pode viver no mundo, porque a salvação vem de Deus, né? Foi Deus que escolheu, então pode viver de qualquer forma, em pecado, em desobediência, porque foi Deus que escolheu. Não, querido, Deus escolheu para viver em santidade, Deus escolheu para viver em obediência, Deus escolheu para viver em fidelidade, de modo irrepreensível. Deus escolheu para vivermos de acordo com a vontade dEle, andando no Espírito, manifestando o fruto do Espírito Santo. Ele nos escolheu para obedecermos a sua palavra, a sua lei, vivermos em santidade e vivermos de modo irrepreensível. Não é simplesmente uma escolha para a salvação, mas é uma escolha dEle para a santificação, para a conduta. Aquele, portanto, que diz, eu fui escolhido por Deus, mas vive em desobediência, vive no desagrado do Senhor, este vive uma falsidade, vive uma hipocrisia cristã, vive uma espiritualidade forjada e não fundamentada nas Escrituras. Porque se Deus de fato escolheu, então vai viver em santidade, então vai viver em fidelidade. Ela, portanto, é incondicional por essas razões. Terceira verdade, ela é incondicional, pois Deus escolheu seus eleitos com base em sua própria motivação de amor. Deus escolheu seus eleitos com base em sua própria motivação de amor, porque o texto no versículo 4 termina, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Porque Deus escolheu a mim e a você, porque Deus escolheu o seu povo. Qual é a base dessa escolha? É a nossa conduta? Não, porque somos pecadores. É a nossa fé? Não, porque até a fé é dom de Deus, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2. Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados? Também não, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25, que é Deus que concede arrependimento. É Deus que concede arrependimento. Então Ele nos escolheu com base em quê? Unicamente, irmãos, com base no seu amor. Seu amor que é incondicional. Ele escolheu você com base não na sua conduta, não em seus méritos, não em quem você é, porque se a gente fosse colocar o seu crédito com Deus, você não tem crédito nenhum. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores injustos, falhos. Não há aquele que faça o bem, não há um justo sequer, todos estão longe da presença de Deus. Paulo vai dizer mais adiante que nós fazíamos a vontade da carne, que estávamos presos a esse mundo maligno, escravizados ao pecado, inclinados a fazer somente o que é ruim, que é mal perante o Senhor, e que éramos por natureza filhos da ira. O salmista Davi vai dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo vai afirmar em Colossenses capítulo 2, que nós estávamos mortos pela transgressão da nossa carne e pela impureza da nossa vida, uma vida impura.
E se você for sincero consigo mesmo, você vai entender e vai perceber que o seu coração, a sua mente, as suas ações são inclinadas para o pecado, para a desobediência a Deus, porque nós somos falhos, nós somos injustos, nós somos pecadores. Deus, portanto, não nos escolheu por causa de algum mérito nosso, até porque se Deus tivesse nos escolhido por causa de algum mérito nosso, nós estávamos perdidos. Porque a salvação, irmãos, não depende de nós, e se dependesse de nós, estaríamos perdidos. É por isso que Paulo vai afirmar no capítulo seguinte, que a salvação não é pelas obras humanas, não é pela conduta humana, não é pelo esforço humano, não é pela capacidade humana, mas é pela graça de Deus, e essa graça que já é pré-anunciada aqui no capítulo 5, no capítulo 1, quando Paulo afirma que ele nos escolheu em amor. O que é o amor? O amor, querido, não é um sentimento, o amor não é paixão, o amor não é um pensamento, mas segundo a própria palavra de Deus, o amor é uma ação sacrificial, uma ação abnegada. Deus nos amou, entregando o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Lembre de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos escolheu com base no amor dele. Você é alvo do amor de Deus, o Pai, pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos teus pecados. Você é alvo do amor de Deus, o Pai, pelo fato de Cristo ter derramado no Calvário sangue pelos seus pecados. Você é alvo do amor do Pai, pelo fato de Cristo ter morrido em teu lugar, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e aí está o fundamento da eleição, aí está o fundamento da escolha, é o amor do Pai por cada um de nós. Deus amou você, querido, Deus amou você, querida, de um amor incondicional. Você sabe o que é um amor incondicional? Nós cantamos muitas vezes, né, canções que tratam sobre um amor incondicional. É um amor que não está condicionado a você. Ele olhou e disse: você não vai conseguir, pelos seus esforços você não vai conseguir chegar até mim, mas eu vou até você, eu vou enviar meu filho para você. Eu vou morrer pelos seus pecados, para que então você venha a mim através do meu Filho Jesus. Foi em amor. A eleição, ela é incondicional, porque Deus nos escolheu segundo a sua livre vontade. Segundo a sua livre vontade. Veja o que diz o texto, versículo 5. Vamos ler juntos. E nos predestinou para Ele. Certa vez perguntaram para Lutero: Lutero, o homem tem livre arbítrio para a salvação? Para decidir sozinho se vai ser salvo ou não? Martim Lutero respondeu: tem não. Porque o homem, o ser humano, está escravizado ao pecado, é pecador, é inimigo de Deus, está morto em seus delitos e pecados, conforme diz a palavra. Como pode então o morto decidir por si só? Ele não consegue. E aí então Lutero afirma: quem tem livre-arbítrio não é o pecador, mas é o próprio Deus. Ele é que tem liberdade. E essa liberdade é apresentada aqui no versículo 5. Para o louvor, nos predestinou para Ele, para a adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito de sua vontade.
A gente olha, por exemplo, para a vida de Jonas. Deus escolheu Jonas para profetizar em Nínive. E se a gente fosse pensar, Jonas tem livre-arbítrio, ele poderia decidir não fazer e desobedecer. Meu querido, Deus foi até as profundezas do oceano para chamar Jonas de volta e levá-lo para Nínive. Ele não tinha escolha. E talvez você esteja aqui, dizendo para si mesmo: eu vou decidir por mim mesmo, eu é que sou senhor da minha própria vida, eu é que vou fazer as coisas acontecerem na minha vida. E meu querido irmão, se Deus escolheu você, se você é alvo desse amor, por mais que você tente ir para um lado, para o outro, você já está amarrado, laçado pelas correntes de amor de Deus e da vontade de Deus, porque você pode até ter a sua própria vontade, mas a vontade do Deus soberano vai prevalecer sobre a sua vida, e você vai se curvar e vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua história, porque ninguém consegue permanecer de pé diante da soberana vontade de Deus. A eleição é incondicional porque Ele escolhe segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, a grandeza da sua vontade, a santidade da sua vontade, a glória da sua vontade, do conselho da sua vontade, que muitas vezes nós não sabemos. Uma vontade misteriosa muitas vezes para nós, diante daquilo que não é revelado nas Escrituras, até porque nossa mente, ela não é infinita como é a mente de Deus. A nossa mente é limitada, é falha, é pequena, e às vezes nós ficamos misteriosamente tentando fazer teologia de modo horizontal e não vertical, tentando de algum modo explicar os mistérios de Deus e a grandeza de Deus pela nossa mentalidade limitada, e nós não podemos fazer isso, até porque a própria Bíblia foi escrita por homens, mas é a palavra de Deus, porque eram homens inspirados pelo Senhor. Olha, por exemplo, para a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Os três são um, e muitas vezes não dá para explicar a Trindade, vai além da nossa lógica, mas nós também acreditamos. Veja, por exemplo, a natureza de Jesus Cristo. Ele é 100% Deus, mas também 100% homem. Não dá para explicar, mas nós cremos, porque é revelado assim na palavra de Deus. Da mesma forma, irmãos, é a doutrina da eleição. Ele escolheu, e muitas vezes nós não entendemos o porquê, muitas vezes nós não entendemos a sua motivação mais íntima de sua mente, mas nós entendemos uma coisa: que Ele escolheu com base na sua vontade. Ele escolheu segundo a sua livre vontade. Ele escolheu segundo a sua soberana vontade. Segundo a sua soberana vontade. Isso, irmãos, é um ato da soberania de Deus. Uma observação: não é que a eleição soberana e a predestinação elimina a escolha do homem na fé. A soberania divina e a resposta humana são parte integrante, inseparável da salvação. Embora, exatamente como elas funcionam juntas, isso só cabe a Deus, porque nenhum teólogo, ninguém ao longo da história conseguiu harmonizar, explicar como a soberania de Deus e a eleição se relaciona com essa responsabilidade humana do pecador se arrepender e ir até o Senhor Jesus. Nós não podemos, portanto, cair no erro de minimizar uma verdade em detrimento de outra. Nós precisamos entender que são duas verdades bíblicas que caminham juntas, mas muitas vezes nós não compreendemos como se relaciona, mas são verdades que não se contradizem, mas que caminham juntas. João 6,37: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo que o Pai me dá virá a mim. Mas a gente só vai a Cristo porque primeiramente o Pai deu, o Pai escolheu. João 6,39: e a vontade do que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. João 6,65: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido.
Então, são verdades que caminham juntas. O pecador vai a Cristo, o pecador se arrepende, o pecador crê em Jesus, mas de maneira alguma ele vai a Cristo se o Pai primeiramente não amá-lo, de maneira alguma ele se arrepende se o Pai não conceder arrependimento, de maneira alguma ele vai ter fé em Jesus se o Pai não der o dom da fé em seu coração. É isso que acontece. São verdades que caminham juntas. Essas verdades devem ser cridas, porque essas verdades apresentam o plano de Deus, do Pai, para a nossa salvação. Então, meus irmãos, apresentado aqui a eleição incondicional, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, Ele nos escolheu com base em seu amor sacrificial, e Ele nos escolheu segundo a sua livre e soberana vontade. Qual a meta? Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O objetivo é a glória de Deus. O objetivo, irmãos, é para que a gente glorifique não o homem, mas a Deus. Que a gente exalte o Senhor, que a gente glorifique o Senhor, para o louvor da glória de sua graça. É o favor dEle, é a escolha dEle, é a ação dEle, não é meritocracia, não é barganha com Deus, não é toma lá da cá, mas é uma ação divina incondicional. 3 aplicações, irmãos, para a nossa vida. Primeira, a doutrina da eleição nos ensina que a salvação vem do Senhor. A doutrina da eleição nos ensina que a salvação vem do Senhor. Ela começa com Deus, escolhendo o seu povo, elegendo o seu povo. Ela começa com o Senhor. A doutrina da eleição revela essa verdade, que Deus nos amou primeiro, que Deus veio até nós, que dele tem um plano salvífico, redentivo, e Ele estabelece esse plano na nossa vida. A salvação vem do Senhor, é dele, não é do homem, não é do pecador, não é de um sacerdote humano, um sacerdote religioso, uma denominação, alguém, não é um homem que obtém a salvação, não é o ser humano, não é o pecador que conquista a salvação. A salvação, irmãos, não é meritória, pelo contrário, a salvação é graciosa, ela vem do Senhor para com as nossas vidas. Segunda aplicação, a doutrina da eleição nos ensina que devemos descansar no Senhor. Devemos descansar no Senhor. A salvação é o trabalhar dEle, é Ele realizando, é Ele fazendo, é Ele promovendo, é Ele estabelecendo, é Ele elegendo, é Ele redimindo, é Ele selando com seu Espírito. Por essa razão nós devemos descansar no Senhor. A salvação não depende de nós, pelo contrário, até a fé é dom de Deus, então pela fé a gente crê. A fé não é a causa da salvação, mas o meio pela qual recebemos os méritos de Cristo, e então nós descansamos nos méritos do Cordeiro Jesus, descansamos na obra redentiva de Deus, descansamos na escolha dele por nós. Nada que você faça ou tente fazer pode alcançar as benécias do Pai. E tem muita teologia aí fora ensinando isso. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Isso, irmãos, tem promovido tanta ansiedade no meio do povo de Deus. Gente ansiosa. Sabe por quê? Porque nada que o ser humano faça será suficiente para Deus. Mas quando a gente entende a doutrina da eleição, a gente descansa naquele que nos amou primeiro, a gente descansa naquele que nos escolheu, a gente descansa naquele que tem sustentado e trabalhado por nós. A gente descansa no Senhor. E a terceira e última aplicação é que a doutrina da eleição nos ensina a glorificarmos ao Senhor. A glorificarmos ao Senhor. A glória é de Deus, o louvor é de Deus, Ele é o bendito, conforme Paulo começou: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele então conclui: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, irmãos, essa doutrina nos levanta para glorificarmos ao Senhor. Essa doutrina coloca um homem no pó, coloca um homem de joelho, na dependência de Deus. Deus,
Eu sei que eu criei em Ti, eu sei que eu fui até o Senhor, eu sei que eu ouvi a palavra, me arrependi dos meus pecados, e eu fui um dia e recebi da Tua santa justiça pela fé. Eu sei que eu fiz tudo isso, mas eu me coloco de joelhos, Senhor, diante da Tua presença, porque eu sei que tudo isso que eu fiz foi obra do Teu Espírito Santo em minha vida, foi obra do Senhor em minha vida, foi uma ação do Senhor primeiramente em minha vida. Eu só pude Te amar porque o Senhor primeiramente me amou, e isso, irmãos, nos conduz a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a dizer para o mundo que a salvação vem dEle, que a glória, portanto, é para Ele, e que nós devemos nos curvar, nos ajoelhar e glorificar a Ele que nos salvou. Toda glória seja dada ao Senhor, todo louvor sejam dados ao Senhor, toda adoração seja dada ao Senhor. Eu termino, meus irmãos, esse sermão fazendo também minhas as palavras de Charles Haddon Spurgeon, que você também pode fazer. Ele disse: eu creio na doutrina da eleição, pois eu tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho uma certeza que se Ele me escolheu antes de eu nascer, então Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. Ele nos escolheu, irmãos, incondicionalmente, para o louvor da sua graça. Fiquemos de pé e vamos orar.